Fala, tropa, tô na área para trazer as análises desse sabadão, que olha aqui desse lado, olha a lista que nós temos de jogos para poder analisar para vocês, meu irmão. Final de semana vai pegar fogo na Europa. Muitos desses campeonatos é a última rodada, né? Então são jogos decisivos, são jogos que as equipes obviamente vai dar tudo de si, porque tá brigando por alguma coisa. Por isso que eu filtrei o máximo para trabalhar somente esses jogos que têm um nível de importância muito alto, né? Eu costumo trabalhar somente nesses jogos, onde os times, né, vão entrar, vão dar tudo de si para poder conquistar o resultado. E foi assim, por exemplo, nessa semana, né? Foi assim na Libertadores. Olha o que a gente fez na Libertadores, mano. Vou mostrar uma parada aqui pra vocês, ó. Vou mostrar uma parada aqui pra vocês que a gente fez na Libertadores. E já vai curtindo o vídeo aí, vá. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Todo dia tem análise como essa aqui. Se você assistiu os vídeos da Libertadores, com certeza você lucrou, né? Porque teve várias coisas que eu recomendei aqui pra vocês e bateu, né? Bateu com muita tranquilidade. E, cara, o que a gente fez ontem foi fenomenal, velho. Mostrar aqui pra você, ó. Na quinta-feira, né? O que a gente fez na quinta-feira. Esse vídeo eu sempre posto na sexta. Vou mostrar aqui, ó. Aí, aqui. Eita, aqui. Meu irmão, olha isso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Daqui, ó, tá vendo? Dia 15. Vou botar mais pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Dia 15, tá vendo? Dia 15 pra cá, ó. Aqui foram as bets que eu fiz e que eu mandei, obviamente, tudo no clube, né? Meu irmão, se liga nisso aí. Vou botar um pouquinho mais pra cá, aqui agora que vocês estão vendo. Olha, foram simplesmente 12 bets, né? 12 apostas, sendo duas no live e o resto tudo no pré-jogo. A maioria na Libertadores. Meu irmão, foram 10 greens e 2 reds. 10 greens e 2 reds. Meu irmão, resultado absurdo. Aí você pensa, foi só um dia. Meu irmão, olha a sequência que nós estamos, ó. Tivemos uma sequência ruim, tá vendo aqui? Mas depois pegamos uma sequência muito positiva. Olha no mês como estamos no clube dos 5%, ó. 115 apostas, 75 greens, 35 reds, 5 reembolsos, 68% a taxa de acerto, 8,20 unidades de lucro já. O que é que isso significa? Você apostando R$100 por aposta, você estaria com R$820 de lucro. E hoje é dia 15 a 16, né? Sexta-feira. Se você tivesse apostado R$1.000 por bet, 8.200. Mas óbvio, cada um vai ter sua gestão, né? Cada um vai ter ali. Por exemplo, se você tem uma banca baixa, você utiliza R$50 por aposta, meu irmão, você teria lucrado aqui R$400, pô, R$410 de lucro, né? Ah, eu tenho uma banca muito baixa, Marco, não importa, você vai alavancando essa banca até chegar numa banca que você vai poder apostar isso, né? Você começa ali com R$10 por aposta, daqui a pouco você tá R$20 por aposta, daqui a pouco R$30 por aposta, daqui a pouco R$50 por aposta. E tendo, obviamente, as minhas entradas estando no clube dos 5%, aí você vai decolar. Por isso que na descrição tá o link para você entrar no clube dos 5%, tá? Você vai ter acesso a todas as minhas apostas, tudo isso aqui, de pré-jogo, no ao vivo, tudo que eu faço, curso de gestão, ensinando você a gerenciar sua banca, a dividir sua banca, como alavancar uma banca baixa, como controlar emocional. Então, entre no clube dos 5%, tá? Não vacile, o link tá na descrição. Vamos lá, vamos falar dos jogos, tem essa final aqui também do City, vamos falar dos jogos aqui, ó. E eu vou começar com o Borussia Dortmund, que vai enfrentar a equipe do Kiel, né? Vamos lá, o Borussia Dortmund está brigando por uma vaga na Champions League, né? Um jogo muito importante para o Borussia Dortmund e é um super favorito, um dos super favoritos do dia. O cara travou aqui o site, velho. Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Agora acredito que foi. O Borussia Dortmund é um dos super favoritos do dia, tá? Tá brigando por vaga de Champions e o Kiel é um time que já está rebaixado. Então, a gente tem um confronto de uma equipe já rebaixada contra uma equipe que precisa vencer. E não só vencer, né? O Borussia Dortmund precisa vencer e torcer contra o Freiburg, né? Porque até o Freiburg vai enfrentar o Frankfurt. Só que, cara, o saldo de gols do Frankfurt é muito bom, né? Tem 65 gols marcados e 45 sofridos, diferente do Borussia Dortmund. Então, o Borussia Dortmund teria que aplicar uma goleada, né? Aplicar uma goleada caso o Freiburg vença o Frankfurt
e aplicar uma goleada no Kiel. E é o que eles vão buscar, tá? É o que eles vão buscar, porque tem condições para isso. O Kiel tomou já 77 gols em 33 jogos e já está rebaixado. Então, Borussia Dortmund para vencer no primeiro tempo é uma boa e provavelmente veremos uma sacolada de gols do Borussia Dortmund, tá? Provavelmente. Então, olho nisso aí. Na Turquia teremos dois favoritos, né? Teremos o Fenerbahçe, teremos também o Galatasaray, que também é favorito. O Fenerbahçe vai enfrentar o Ipuspor. Cara, o Galatasaray já é o campeão, né? A verdade é essa, já é o campeão. São 8 pontos de diferença, então a vantagem é muito grande, mas o fato de jogar dentro de casa, o Fenerbahçe deve vencer. Aqui só são alguns favoritos do dia que eu vou estar listando para vocês, tá, galera? Que não tem muito também o que falar, não. O Al-Ahly vai jogar contra o National Bank. O Al-Ahly está numa briga com Pirâmides, ponta a ponto, rodada a rodada, pelo título, né? O Al-Ahly que foi na Copa, eles nunca ligam para a Copa da Turquia. Na Champions League acabou perdendo na semifinal, né, por conta do gol fora. Eu comentei para vocês até no vídeo passado. E agora o que resta para eles é o campeonato egípcio, né, a Liga. E a disputa está muito grande com o Pirâmides com foco dividido, porque vai jogar agora contra o Petrojet, né, mas na próxima semana agora já tem a final, porque eles conseguiram se classificar para a final. Aí vai fazer a final contra o Mamelodi da Champions Africana. Então tá com foco dividido e por isso eu acredito que o Al-Ahly deve ganhar esse título. E para ganhar esse título eles vão precisar vencer, e o fato de jogar em casa fortalece ainda mais, né, essa vitória, né, o ponto de sair com a vitória. Então é o melhor time do Egito, mesmo não vindo para a final da Champions Africana, é o melhor time do Egito, o Al-Ahly. É a base da seleção egípcia, é o melhor time da África, não só do Egito, da África. E eu acredito na vitória deles. Aqui tá pagando 53, tá pagando muito bem, tá? O Sport vai enfrentar o Vitória de Guimarães, o Sport brigando também com o Benfica. Nessa última rodada, né, o Sport vai enfrentar o Vitória de Guimarães e o Benfica vai enfrentar o Braga fora de casa. Uma simples vitória fará com que o Sport, né, ganhe o título. A não ser que o Benfica, que está a 3 pontos de diferença, goleia aí, faça uma super goleada contra o Braga, algo que é muito improvável, né? Então gosto dessa odds da vitória do Sport. Aí para você combinar uma dupla é excelente, é outro favorito que nós temos. O Nice vai enfrentar o Brest, tá? Galera, tem 3 jogos aqui, na verdade 3 jogos, né, do francês que eu deixei pro ao vivo e eu vou lhe explicar o porquê, tá? O Nice tá brigando, né, obviamente, para se manter aqui na 4ª colocação, que dá vaga para qualificação da Champions League, né? Essa 4ª colocação, que é aqueles playoffs que o time disputa. Só que nessa briga dos playoffs está o Nice, que vai enfrentar o Brest, adversário chatíssimo, tá? Mas é um jogo muito importante para o Nice, o Brest já não briga mais por nada. O Lille também está nessa briga, porque está com 57 pontos, e o Strasbourg também. Então, são 3 times que vão jogar em casa, que precisam da vitória e torcer contra os outros, né, para poder buscar essa classificação para esse qualify da Champions League. Então, os caras vão dar tudo de si. O que é que eu não gosto aqui desse jogo do Nice contra o Brest? É da odds. 1,48 para mim é uma odds bem ruim mesmo. Então, é um jogo que eu resolvi levar para o ao vivo para buscar uma cotação melhor, para buscar uma odds melhor, pelo menos 1,60, e também para validar, né, como vai ser a postura do Brest, por exemplo, se o Brest vai ser um time que vai dificultar para a equipe do Nice ou não. Então foi um jogo que eu deixei para levar para o ao vivo por conta da odds e também para entender um pouco como é que vai estar a postura do Brest, se vai largar de mão, né, por não estar brigando mais por nada, ou se vai realmente querer complicar a vida do Nice. O Lille contra o Reims, a mesma coisa, né? A diferença do Lille também é extremamente favorito, só que eu também vou esperar a odds subir no ao vivo, tá pagando em 38, eu acredito que no ao vivo a gente vai conseguir pegar uma odds melhor, né? Mas o Lille também deve vencer. E o Strasbourg está pagando muito bem, só que o Strasbourg tem um adendo aqui, que é o Le Havre está jogando, está disputando aqui, lutando contra o rebaixamento. O Reims também, né? Mas o Le Havre principalmente vai dar tudo de si para sair aqui do rebaixamento, né? O Saint-Étienne também. Então esses times vão correr o máximo aqui, né? O Saint-Étienne está buscando ficar aqui na 16ª colocação, por quê? Essa 16ª colocação ele disputa com o 3º colocado da 2ª divisão para ver quem vai permanecer ainda na 1ª. Então tem mais uma chance ali, tá? Então é muito importante, Saint-Étienne, Le Havre, Nantes, Reims, vai dar tudo de si contra esse rebaixamento, né? Para não ser
rebaixado. Principalmente o Le Havre e o Saint-Étienne, principalmente esses dois times. Por isso que esse caso do Strasbourg eu também deixei para validar no ao vivo, né, para poder tomar a decisão do que fazer. E o Strasbourg, além disso, ainda está brigando contra o Lyon aqui, né? Vale essa atenção, está brigando com o Lyon para uma competição europeia. Por isso que o Lyon vem logo aqui em seguida, que está pagando em 28 contra o Rangers, né? Só que o Rangers é um time que já não briga mais por nada. Para o Lyon é muito importante para estar em uma competição europeia no próximo ano, vencer. Então essa daqui dá para trabalhar no pré-jogo. Strasbourg, Lille e Nice, eu recomendo trabalhar no ao vivo, que é o que eu vou fazer, né? Estarei focado às 16 horas no campeonato italiano, beleza? O City vai enfrentar o Crystal Palace, né? E aqui eu acredito que vai ser um jogo bem complicado para o City. Eu não acho um jogo fácil para o City não, tá? Tem muita gente falando, o City vai ser campeão. Cara, o City é melhor? Mas se tem um time que pode complicar a vida do City é o Crystal Palace, que é um time bem organizado, um time que tem o Eze lá na frente, que tem o Mateta. É um time muito bom, um time muito organizado mesmo, tá? Mesmo, muito organizado. Não é à toa que você pega os últimos jogos do Crystal Palace, ganhou do Tottenham, empatou com o Forest, poderia ter vencido. Venceu 3-0 eliminando o Aston Villa, né? Isso aqui já é um alerta para o City, para não entrar com salto alto. Empatou com o Arsenal, empatou com o Bournemouth, teve essa derrota para o Newcastle e para o próprio City na Premier League, venceu o Brighton, venceu o Southampton, venceu o Fulham. O que eu quero dizer, é um jogo único, velho. Jogo único sempre dá um jogo dor de cabeça para o City. Marcão, o City é favorito? Mas se for trabalhar no pré-jogo, trabalha com algumas opções, mercados alternativos de jogadores, né? Escanteios, o próprio empate ao City também é uma boa, mas eu gosto de trabalhar bastante aqui as defesas do goleiro do Crystal Palace, né, para pelo menos fazer ali 3 defesas, os chutes no gol do City, para pelo menos dar 4 chutes no gol, para o City marcar pelo menos 3 escanteios. Então eu gosto de trabalhar esses outros mercados alternativos, do que propriamente dito a vitória do City. A vitória do City eu recomendo vocês trabalharem no ao vivo. E caso, né, o City tome um gol, aí eu vou estar de olho no mercado de gols, né, e no handicap, que é um ambos marcam. Eu vou estar de olho no handicap para o City empatar, no ao vivo. Então eu vou estar de olho nesses outros mercados, beleza? Mas o City é favorito, mas é um jogo que tem que ter muito cuidado, porque é uma final e é um jogo único, beleza? O Petrojet, como eu falei anteriormente, vai enfrentar o Pirâmides. Pirâmides é favorito para esse jogo, porém, como eu disse, o Pirâmides tem uma final de Champions africana para decidir agora na próxima semana. Só que em contrapartida também está disputando o título, né, do Egito contra a equipe do Al Ahly. Então, o que é que eu recomendo aqui para vocês e o que é que eu vou fazer? Eu vou aguardar para ver a escalação do Pirâmides, se vai com o time titular, se for com o time titular e estiver jogando muito bem, eu estarei provavelmente a favor da vitória do Pirâmides, tá? Caso contrário, eu fico de fora, porque esse foco dividido atrapalha bastante na hora de confiar e apostar em um time. E outro jogo que eu também deixei para o ao vivo é o Benfica contra o Braga. Eu não sei como é que o Benfica vai estar, e esse Braga é um time muito traiçoeiro. O Benfica é melhor, o Benfica é favorito, né? O Benfica venceu os últimos 2 jogos onde eles se enfrentaram, mas também perdeu no primeiro turno, né, jogando em casa por 2-1. Eu estava até acompanhando, assistindo esse jogo. Então, assim, o Benfica é favorito, o Benfica precisa da vitória, mas é contra um adversário muito chato, tá? Um adversário duro, dureza demais. Que não corre risco mais, não está brigando mais por nada pro campeonato, já está aqui na 4ª colocação e não vai mudar nisso por causa do saldo de gols da equipe do Porto. Mas é um jogo muito importante para o Benfica. Estarei de olho na possível vitória do Benfica? Sim. Acredito que o Benfica deve vencer? Sim. Mas eu vou validar no ao vivo, tá? Mercado de gols que eu selecionei aqui para vocês, tem o jogo do Mais contra o Leverkusen. O Leverkusen já não briga mais por nada, despedida aqui do técnico e de vários jogadores, Frimpong, Wirtz, provavelmente o Grimaldo, vários jogadores, né? O Jonathan Tah, muitos jogadores vai sair do Leverkusen. E já está aqui decidido, né, que está na 2ª colocação e pronto. Só que o Mais está brigando para uma competição europeia, né? Principalmente aqui a 6ª colocação contra o RB Leipzig. Então é uma briga muito boa, vai ser aqui entre os dois nessa rodada. O Leipzig vai enfrentar o Stuttgart, que é um adversário difícil. O Mais também vai enfrentar o Leverkusen. E aqui, obviamente, eu gosto de estar de olho no mercado de gols, principalmente nesse ambos marcam, tá? Acredito que esse ambos marcam deva acontecer, visto que a gente para olhar os jogos do Leverkusen, os jogos do próprio Mais, tem sido jogos com gols, né?
Olha os últimos jogos do Leverkusen, 4x2, 2x2, 2x0, 1x1, 0x0, aí teve 1x0, 2x1, 3x1, 4x3, 2x0. Aí você pega os jogos do mais, 4x1, 1x1, 3x0, 2x2, 2x0, 1x1, 3x1, 2x2, 3x1, 2x1. Muitos jogos também com gols, então esse ambos marcam eu vejo como uma boa. A Atalanta já garantiu a vaga para a Champions League, né? Está numa posição confortável. O Genoa também. Então, pelo estilo de jogo, principalmente da Atalanta, acredito que teremos um jogo aberto, né? Duas equipes buscando gol. Olho no mercado de gols no over 1,5 para combinar numa dupla é uma boa. Tá? O gol da Atalanta trabalhar também é uma boa. Mas é um jogo que não vale, entre aspas, nada. Tá? Não vale nada. Né? Só para cumprir tabela, porque o objetivo da Atalanta já foi executado. Tá? Gosto de estar de olho aqui no jogo do Operário, para o Operário marcar pelo menos um gol, né? Ele tem marcado gol com regularidade nas suas partidas, tem uma média de um gol marcado. E o Botafogo de São Paulo tem uma média de quase 2 gols sofridos, tá aqui, 1,6 gols sofridos nos últimos 10 jogos, tá? Então, olho no mercado no gol do Operário, que é uma boa, tá? Vale a pena. E os jogos do Atlético Paranaense, eu já comentei muito aqui com vocês, os jogos do Atlético Paranaense, que já são jogos favoráveis para gols, né? Uma média de um gol marcado e um gol e meio sofrido. E aqui é um dado muito importante, ó. Em 90% dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense aconteceu o over 1,5, ou seja, dos últimos 10, em 9 aconteceu o over 1,5. Então também gosto bastante deste over 1,5, pagando 1,53, tá? Tá pagando muito bem. Alguns mercados que eu gosto bastante aqui. O São Paulo vai enfrentar o Grêmio, tá? E aqui eu acredito que dá pra gente utilizar um empate ao São Paulo. O São Paulo que é uma equipe que é o time do empate, né? Do Brasileirão e do Brasil. É o time que mais empata. E o Grêmio, velho, é uma equipe muito limitada. É impressionante o quanto o Grêmio caiu, o quanto o Grêmio joga mal, meu irmão. Mal demais, velho. Tá doido. É uma das piores equipes para se ver nesse Brasileirão. Tem sido o Grêmio, tá? Tem sido o Grêmio. E aqui dá para trabalhar o empate ao São Paulo e também adicionar aqui para o São Paulo marcar pelo menos 3 cantos, tá? Eu vejo com bons olhos. E também gosto de trabalhar o empate ou o Ceará e trabalhar o mercado de escanteios também aqui a favor do Ceará, né? O Sporting que está em reformulação. O Antônio Oliveira teve essa semana para poder treinar, que não teve, né? E já começou o seu trabalho sendo chamado de burro, mesmo impressionante. Impressionante. Mas o Ceará está num momento melhor, vai jogar em casa e acredito que no mínimo saia com empate, tá? Mas esses dois jogos proteja com empate, beleza? São dois times que não dá pra gente confiar ainda, cravar a vitória. São times que oscilam ainda bastante. O Freiburg vai enfrentar o Frank, eu falei que é um jogo muito importante para as duas equipes, que vai decidir Champions League, tá? Que vai decidir Champions League. O empate é bom para o Frankfurt, mas é horrível para o Freiburg e isso torna realmente o jogo bem aberto. E por isso que eu gosto desse ambos marcam também, de trabalhar ambos marcam nesse jogo do Freiburg e Frankfurt, tá? Jogo muito bom, muito bom. E no ao vivo, eu estarei de olho no Leipzig e Stuttgart, né? Vou identificar como é que o Stuttgart vai estar jogando, se vai querer complicar a vida do Leipzig, que está buscando uma competição europeia, mas jogo bem equilibrado. Lens e Mônaco também, um jogo bem equilibrado. Marselha e Rennes, outro jogo também bem equilibrado. E esses times já estão numa posição, entre aspas, mais confortáveis, né? Mônaco dificilmente vai perder por conta do saldo de gols, então praticamente já está aqui confirmado, né? Na Champions League. O Marselha também já não corre mais risco. A briga realmente é pela segunda colocação entre Mônaco e Marselha, por isso que eu deixei esses dois jogos para trabalhar no ao vivo. O Vasco eu tenho que ver como é que vai estar o Diniz, né? Por isso que eu não fiz nada, e vai jogar no São Januário, que a gente sabe que é uma força muito grande do Vasco. Mas se o Vasco estiver muito mal, eu estaria a favor do Fortaleza ou empate, né? Se eu ver que o Fortaleza está conseguindo sair um pouco mais. Porém, eu acho difícil que o Fortaleza até entre com muitos titulares, porque o Fortaleza tem um jogo de vida ou morte na Libertadores no meio da semana. Como não conseguiu vencer em casa, né, empatou com 0x0, perdeu uma caralhada de gols, aí o Fortaleza vai precisar do resultado para a Libertadores agora no meio da semana. Então eu não sei como é que vai estar a escalação do Fortaleza, por isso que eu deixei esse jogo para trabalhar no ao vivo também. E outro jogo que eu vou trabalhar no ao vivo é o Atlético Clube contra o Novo Horizontino, também que eu estarei acompanhando, tá? Esses são os jogos que nós temos pro sabadão, né? Bons jogos, excelentes jogos para a gente poder trabalhar, tá? E lembre de entrar no Clube dos 5%, o link tá na descrição. Vamos para cima.